Gente, no Brasil, o crescimento da violência sexual contra crianças e adolescentes avança em números assustadores. Quase 130 por dia são vítimas de algum tipo de violência sexual. Dá para imaginar isso? Já imaginou? 130 crianças ou adolescentes são vítimas por dia de violência sexual. Não é por mês, não. É por dia, gente. A Rede Todo Dia apresenta, a partir de hoje, 3 episódios que mostram números, declarações e até mesmo relatos de crianças. E com um detalhe muito importante: esses relatos das crianças são só daqui da nossa região. A gente não vai falar desses relatos fora da nossa região, só da nossa região. O trabalho especial é da repórter Nayara Lourenço. No Brasil, quase 130 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual infantil por dia. Os dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2020 e 2021 foram registrados 45.994 casos de estupro de vulnerável, sendo a maioria cometidos contra meninas menores de 13 anos. O pai da minha amiga se esfregava em suas partes e tentou abusar dela enquanto a mãe não estava. A minha amiga foi abusada pelo tio dela enquanto era pequena. Ela me contou. Ficou muito triste e chorou muito. Tentei ajudar, mas não adiantou. Eu tenho uma amiga que, quando ela era mais nova, o pai abusou dela. Quando eu era pequena, meu pai ficava apertando minhas coxas e eu até hoje sonho com ele me abusando por medo. Não fiz nada por amar ele e ter medo dele me odiar ou acontecer algo com ele. Esses relatos revoltantes foram escritos por crianças da comunidade do Zincão, em Americana, através de uma atividade sobre proteção ao abuso sexual realizada pela Semear, uma organização da sociedade civil que atende mais de 180 crianças cadastradas. De acordo com voluntárias, a organização ainda não recebe nenhum apoio para conseguir realizar atendimento psicológico com as vítimas. A Rede Todo Dia entrevistou uma sobrevivente de abuso sexual que preferiu não se identificar. Quantos anos você tinha quando foi abusada sexualmente? Olha, como são 3 abusos, né? Eu me lembro perfeitamente de quando eu tinha 6, 7 anos de idade, depois o outro ali por volta dos 9, 10 anos, e o recente, né, que eu digo recente, mas também não é tanto, né, eu tinha por volta ali de 12, 13 anos. E como foram esses abusos? Eu falo que hoje eu consigo olhar para eles com um pouco mais de leveza, mas todos foram de forma muito impactante, sabe, né? O de 6 a 7 anos ali era por parte de um cuidador, né? E ele aproveitava os momentos onde a família toda ia dormir e ele encostava, com a família toda dormindo, ele encostava o pênis nas minhas nádegas, né? Então ele aproveitava aquele momento para abusar mesmo e ele percebia que eu estava entendendo aquilo, né? Mas ele usava aquilo também para poder me punir depois, se eu contasse para minha mãe, se eu contasse para qualquer familiar, né? E também ele aproveitava aqueles momentos para eu fazer sexo oral nele, né? Que era o que eu pedia muito também. E eu cheguei uma vez até a enfrentar ele, sabe? Mas ele disse que se eu fizesse isso, ele ia intensificar, né, os abusos, até querendo fazer o sexo anal. Né, ele tentou por várias vezes também, não conseguiu porque eu fugi. Né, e ali por parte dos 7, 9 anos, 7, 9 anos mais ou menos, também foi por parte de um vizinho, onde ele aproveitava os momentos que a mãe deixava eu para ela poder trabalhar, né? Ele levava dentro de um caminhão ali e aproveitava aqueles momentos também para fazer abuso sexual. E aí eles tocavam nos meus seios, tocavam na minha vagina, né? E o último aí, né, eu já estava um pouco mais adolescente, ele tocava nos meus seios. Então todos foram dentro do meu convívio familiar.
De quais formas esses episódios impactaram na sua vida? Nossa, foram de várias formas, né? Eu tentei por suicídio por 2 vezes, por não conseguir enxergar propósito de vida mesmo, não me sentia culpada por tudo isso, né? Embora ali quando criança eu tentei fugir uma vez, foi apenas uma única vez, eu me perguntava por que eu não fugi outras vezes, né? Isso mesmo, foi muitos anos de terapia. Mas não só isso, também o suicídio, o fato de engordar quilos, né? E acabar descontando na comida toda a minha frustração, minha raiva, a minha decepção, não tinha vontade de viver mesmo, né? Cheguei por 2 vezes a tentar o suicídio, me entupi de remédio, né? Fui levado para o hospital e hoje eu vejo que isso tudo era um grito de socorro, né? Que eu só queria ser tirado daquela situação. Não que eu não tivesse vontade de viver, mas foi de fato um pedido de socorro que eu não tive quando eu era criança e todas essas partes do abuso aí. E como você conseguiu enfrentar esses episódios tão difíceis que você passou? Eu acho que foi a partir do momento, da última vez que eu tentei o suicídio, né? Eu falo que enfrentar, eu vivia, de verdade eu vivia cada dia como se fosse o último, né? Porque hoje eu olho para minha história, às vezes eu fico refletindo como eu fui uma criança resiliente para suportar tudo isso, né? Não é qualquer criança que aguenta que eu aguentei não, né? Pai e mãe ausente, me emocionam em dizer, né? Mas foram várias formas de abuso que eu passei. E eu vejo que acho que a minha virada de chave foi no momento que eu tentei a última vez o suicídio e uma enfermeira falou pra mim, né? Falou, viu, o que você tá fazendo com a sua vida? Você é uma mulher tão bonita, uma mulher tão jovem, né? Vai se cuidar, né? Vai cuidar da sua saúde mental, você não precisa fazer isso com você. Existe um mundo de possibilidades para você. Aí também procurei a terapia, né? E dentro da terapia eu vi que realmente a minha criança foi muito forte. Eu falo que se eu pudesse hoje retornar no passado, eu teria dado um abraço muito forte na minha criança e ter agradecido ela por ela aguentar. Que humanamente, aos olhos dos humanos, é impossível a criança aguentar o que eu aguentei, sabe? Na maioria das vezes, os abusadores estão dentro das casas das vítimas. Ainda segundo registros do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estima-se que 82,5% dos abusadores são conhecidos. Dentre eles, 40,8% são pais ou padrastos, 37,2% são irmãos, primos ou outros parentes e 8,7% são avós. Relatos e dados como estes assustam e mostram que o combate a essa violência é urgente. Para conversar sobre esse assunto, nós entrevistamos a psicóloga e especialista no tema Jennifer Godoy, que vai falar sobre como reconhecer os sinais das vítimas, a necessidade do acolhimento psicológico e a prevenção dos casos. A entrevista completa você acompanha nesta terça-feira, no 2º episódio da nossa série de reportagens sobre abuso sexual infantil.